São Paulo. E ele falou sobre a Constituição brasileira. Ari. Alexandre de Moraes diz que a Constituição espanta golpes. Abre aspas, o Brasil, em 1988, deu um basta à possibilidade de golpismo. Aniele. Pois é, a fala do ministro vem nesse contexto de recentes críticas e uma série, na verdade, de críticas de integrantes do governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O governo de Trump acusa o ministro do STF de concentrar poderes em suas mãos e até perseguir membros dos outros poderes, como, por exemplo, aqui do Legislativo. Alexandre de Moraes, hoje pela manhã, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante também a abertura de uma semana acadêmica de direito e sendo homenageado, não mencionou diretamente o governo dos Estados Unidos, não respondeu diretamente às críticas, mas deu recados claros, defendendo a Constituição, que já tinha dado um basta tanto ao golpismo e também com uma possibilidade de intromissão das Forças Armadas. Vamos ver. Que em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. O Brasil deu um basta na Constituição de 1988 a ideia de personalíssimo, a ideia de populismo, em que pese, todos sabemos, que o texto da Constituição, ele prepara as instituições. Bom, o ministro também defendeu as instituições e a democracia. Ele também disse que essa Constituição de 1988 garantiu o fortalecimento das instituições e disse que a preocupação para o futuro será a segurança pública, jurídica e institucional. Vamos aqui para a análise. Antes da análise, eu tenho uma pergunta para você, Raniele. Se você puder responder rapidamente, a gente não tinha acertado isso aqui na pauta. É sobre a votação da prisão preventiva, que ele ia colocar para votação na primeira turma. Ele já colocou em votação, essa votação será virtual, quando acontecerá? Bom, pelo menos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, eles não colocaram essa pauta, mas provavelmente amanhã pela manhã a gente vai ter a certeza, porque é quando as turmas funcionam. Elas funcionam a partir da tarde, no caso, né? E eles reforçam essa pauta pela manhã. Tá bem. Então, até agora não houve o Moraes colocando para a turma avalizar ou não a prisão domiciliar para Bolsonaro. Vamos aguardar. A Raniele recebe a informação instantaneamente lá do Supremo Tribunal Federal. Quando isso ocorrer, ela informa. Ok. Então, vamos lá. Vamos falar do que Moraes disse em meio a esse bombardeio que ele tem recebido dos Estados Unidos. Fez bem o ministro ao não pegar pilha, ao não rebater as provocações, e sim centrar fogo no trabalho que ele e o Supremo têm feito de resguardo do livro constitucional brasileiro, Ari? Totalmente acertada a posição do ministro, o tom que ele usou, porque, inclusive, volta e meia aparece na imprensa a informação de que colegas dele de Supremo, são 11 ministros, né, ele tem 10 colegas lá, acham que volta e meia ele sobe o tom de uma maneira exacerbada, né? Ele fala com muita veemência e extrapola um pouco o tom. Mas não foi o caso dessa fala. Essa Constituição Cidadã, assim chamada, né, de 1988, realmente ela é um antídoto contra tramas golpistas, mas prestem atenção, é preciso estar atento e forte, como diz o verso da música, porque naquele
plano atabalhoado de reconduzir o ex-presidente Bolsonaro ao poder, apesar das eleições transparentes, sérias que aconteceram, ele só não foi adiante, além, claro, de ser um plano atabalhoado, porque a cúpula das Forças Armadas não embarcou na aventura. Então, a Constituição é uma Constituição que realmente serve de antídoto, mas ela sozinha não é suficiente. É preciso que a sociedade se mantenha e todas as suas instituições que representam essa sociedade se mantenham vigilantes sempre. A gente passou nesse teste. E mais um, porque, olha, são muitos testes que a Constituição tem passado desde que foi promulgada em 88. 2 impeachments, tivemos solavancos institucionais muitos entre os poderes, essa tentativa de golpe com a ameaça de morte a lideranças nacionais, enfim, testes, né, que até agora passamos com louvor, mas esse teste final, quer dizer, esse da tentativa de golpe, ele se prolonga, porque ele não terminou, né, Marta? Não, Amadeu, ele não terminou. E eu acho que a parte mais importante é justamente essa que o Ari falou. Não somente as instituições têm que estar vigilantes, seguirem vigilantes na fiscalização e na manutenção da democracia, mas eu diria que principalmente a sociedade como um todo. A gente fala muito nos jornais, diariamente sobre isso, mas é porque é o nosso trabalho. No dia a dia das pessoas, por exemplo, eu sinto falta, né, de uma discussão mais atenta da população, né, as lideranças comunitárias, os líderes ali nos bairros, as pequenas sociedades, não discutem sobre esse tema. E eu acredito que isso deveria acontecer sim, porque não é somente a presidência da República, os ministros do Supremo ou os parlamentares que têm que debater o tema. Se não for algo que está na boca do povo, né, principalmente os parlamentares, não darão a menor importância e diminuirão a gravidade que é uma tentativa de golpe de Estado, como muitos falam. Então, acho que a sociedade principalmente tem que se manter atenta e vigilante. E tem um detalhe aqui que eu queria. Quando a gente fala tentativa de golpe, é porque o Supremo já disse que teve. Há pessoas condenadas por tentativa de golpe. Então, não está questionando aqui se teve ou não teve tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, por unanimidade, decretou centenas de pessoas presas por tentativa de golpe. Então, tentativa de golpe houve no Brasil. O que se está agora buscando é participação ou não do presidente, de militares. Isso se está cogitando agora. Se pune, se isso aconteceu, se tem prova, se não tem prova. Mas que o golpe, se a tentativa de golpe aconteceu, isso já está dado como fato. Vamos agora à manchete da Raniele, onde ela